Vamos fazer o 28º capítulo de Jeremias, no seu 11º versículo. Eu havia feito os 10 primeiros versículos e agora farei mais um vídeo. Mais um vídeo com os últimos... Deixa eu ver se está certo isso. Até o 17º. Do 11º ao 17º, ok? Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia comigo, se quiseres. Vamos lá, o 11º versículo fala assim: E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Vamos lá. Tomando o seu caminho. Vamos lá. O 12º versículo fala assim: Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, 13º versículo, né? Agora, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de, ou melhor, jugos de madeira quebraste, jugo de madeira quebrastes. Cadê aqui? Jugo de madeira quebrastes. Mas, em vez deles, fazei jugos de ferro. 14º versículo. Fala assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-losão, e até os animais do campo lhes dei. O 15º. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. 16º. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra este ano. Morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. 17º e último versículo, então, desse 28º capítulo de Jeremias, fala assim: E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então é que Deus, né, ele não permite que fale em nome dele sem que ele esteja falando, né? Então, mentiras, né? Mentira. Deus abomina mentira. Então, a pessoa que mente, né, ela é filha do diabo. Assim Jesus também já falou, né? Quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, se estiver mentindo, a mentira, né? A mentira, como o ditado fala que mentira tem perna curta, né? Então, eu quero falar sobre uma mentira milenar, um engano, que é o templo. O templo construído por Salomão é um engano. E Jesus falou isso. E ninguém fala sobre isso. Quer dizer, ninguém não. Quem não é convencido pelo Espírito Santo não fala sobre isso. Pastores não falam sobre isso. Padres não falam sobre isso. Né? Por quê? O sistema religioso não quer que você desperte. Se você despertar, você vai entender
que Davi cometeu um erro, mais um, né? Que foi incumbir Salomão a fazer um templo, quando na própria Bíblia está escrito que quando ele propôs fazer um templo, Deus falou que o estrado dos seus pés é a terra e que ele não deveria fazer, não era para fazer templo nenhum. Ele sim, Deus faria, né? Pois tirou Davi de trás das malhadas, que é as ovelhas, e colocou como rei. Então ele, Deus, daria um templo perpétuo. E esse templo se chama Jesus, que seria da sua linhagem. Mas como Davi entendeu errado ou, né, de propósito fez, aí eu não sei, só Deus sabe, incumbiu Salomão, quando veio da sua linhagem também, né, a fazer um templo de pedra. Ele não entendeu nada ou não quis entender. E levou o tabernáculo, né, com a arca da aliança que estava dentro, levou para esse tal templo de pedra que começou a desgraça toda do humano, do ser humano, né, do homem. Até hoje perpetuou, né, o templo que Jesus veio e falou: vim para acabar com isso. E ainda há pessoas, ou lobos em peles de ovelhas, que falam o contrário. É só ler a Bíblia. Leia a conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço e você vai entender o que eu estou falando aqui. Mas enfim, estou falando da mentira, né? Criaram um dia da mentira, 1º de abril, né? E fizeram isso de propósito, para zombar, né? Zombar de Jesus. Então, eles tiram o sábado, que é hoje, né? O sábado, o dia do Senhor, colocam o domingo, que é o primeiro dia da semana, tiram o último e botam o primeiro, de propósito, inventam um 1º de abril, dia da mentira. Então, tudo isso é para zombaria, zombar de Deus, zombar do Criador e cultuar ao diabo. Acredite você ou não, essa é a verdade. Então, aos poucos eu estou falando nos meus vídeos aqui e há mais pessoas que já despertaram e estão falando. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.